onde se pode servir, tudo bem? E eu vou falar do Ministério de Louvor e Adoração nessa noite. Ministério de Louvor, eu sou a líder, e esse ministério engloba mesa de som, áudio e levitas, altar, levita de célula e levita. E se você está aqui nessa noite e tem algum dom, se você toca, deixa eu te falar uma coisa, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você sabe tocar teclado? Nós precisamos de um tecladista, amém? Eu não tenho o hábito de fazer esse tipo de pedido, mas eu quero que você me ajude em oração. Nós precisamos de um tecladista, mais que um tecladista, homem ou mulher, mas que seja cheio do Espírito Santo, que seja santo, que seja separado, que tenha temor a Deus. Amém? Então, se você é essa pessoa, me procura no final do culto. Pastor, eu não toco teclado, mas eu toco flauta, violino, campainha não. Mas eu toco algum instrumento e eu quero entrar no Ministério de Louvor, eu canto. Eu peço que você me procure no final do culto, amém? E aproveitando o ensejo, eu quero falar que a gente vai fazer uma reuniãozinha breve no final do culto, então eu quero o pessoal da mesa, o Wanderson, o Du e o Michel, e o Fernando tá aí? Cadê o Fernandão? Fernando? Não tá? E cadê o Fernandão, hein? Fala assim, o Fernando está aí? Não tá, né? Então tá bom. Então vamos sem o Fernando mesmo. A Vivi tá aí? Vivi, você representa o Fê para mim. Tá bom? Então tá bom. Glória a Deus. Eu estava orando acerca do que ministrar nessa noite. E daí eu olhei para a minha própria vida sempre, coloquei um espelho e falei, já sei, Senhor. E hoje de manhã nós aqui no Nova Criatura, a gente teve um tempo bem especial, a gente estudou acerca de estabilidade emocional e inteligência emocional e falamos também sobre o QI e foi um tempo muito gostoso e no meio desse bate-papo e de todo esse estudo, nós entramos em um tema chamado prioridade e um tema chamado tempo e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, um assunto super polêmico, super atual, que tem permeado muitos meus pensamentos em primeira instância. Eu tenho pensado muito sobre o meu tempo, sobre como administrar o tempo, muitas vezes eu falo, Senhor, me perdoa, mas eu gostaria que o dia não tivesse 24 horas, mas 26 ou 27 para dar conta de fazer. Quantos me entendem? Amém? Uma mãozinha assim, né? Tipo, meu marido. Para dar conta de fazer tudo o que precisa ser feito. Quantas vezes eu falei, ai, Senhor, me perdoa, mas não deu conta, não consegui. Tem tanta coisa ainda para fazer, né? E eu já cheguei não orei, mas eu confesso que eu já tive um bate-papo com Deus, por que Ele fez o dia em 24 horas. E aí, a palavra me levou, essa meditação toda me levou lá para Jó conversando, falando e murmurando acerca do tempo que ele estava passando. E aí, em um dos pensamentos dele, ele falou assim, Deus é criador, eu sou criatura. Nós somos criatura, não existe a possibilidade de nós questionarmos algo que Deus fez. Deus é soberano, Deus é perfeito, Deus sabe de todas as coisas, amém? Então, por mais que a gente ache que o dia não precisava ter 24, precisava ter um pouquinho mais, Ele sabe de todas as coisas. E no final dessa palavra, eu creio que em nome de Jesus você vai sair daqui feliz com as 24 horas do seu dia, amém? Amém. Quero compartilhar, Deus me deu um tema sobre essa mensagem, se você puder, anota aí, mesa, vou querer que vocês anotem várias coisas aqui hoje, vamos usar o telão, né? Então, o tema dessa mensagem é o tempo, mocinho ou vilão, tá bom? É o título dessa mensagem de hoje. E estudando acerca de tempo, gente, foi tão engraçado, eu coloquei lá no Google, o significado do tempo, né? E aí eu entrei no Wikipédia e foi muito... É uma estrutura lá de não sei quantas páginas, só falando de tempo e filosofia, e vai para Platão, e vai para Freud. Falei, só quero saber a definição de tempo. E posso te falar? Não sei te explicar. Você consegue explicar o que é tempo? É uma coisa muito ampla. Né? O tempo é uma coisa muito ampla. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, não dorme que Deus vai falar com você. Porque daqui os meus olhos vem tudo. Amém? Quando nós pensamos em tempo, a gente pensa em relógio, sim ou não?
Para alguns, um acessório. Para alguns, um acessório dispensável. Quantos não saem de casa sem um relógio? Bastante gente, hein? Muitas vezes eu me sinto meio escrava do relógio, né? Que horas são? Né? Você pensa no que fazer, você fala, que horas são? Você quer ver se vai dar tempo de fazer. Quantos entendem? Quantos são assim mesmo, né? Que horas são? Vamos lá, corre aqui, não sei o quê. Ainda mais, vocês me perdoem os homens, mas ainda mais as mães, né? Que tem que cozinhar, que tem que lavar, que tem que cuidar da casa, né? A Dani com 3. E fazer isso, e servir, não sei o quê, e cozinhar, e cuidar, e trabalhar também, né? Não só a mulher que é do lar, mas a mulher que é profissional, que trabalha fora. Eu sou do lar e até trabalho fora, ainda sou pastora. Às vezes eu falo, Deus dá glória. Só Ele mesmo para nos dar graça. E quando a gente fala em tempo, a gente pensa em relógio. E quando a gente fala em tempo, você vai lembrar dessa. Quantos aqui assistiram o filme De Volta para o Futuro? Bastante gente, né? Trilogia, eu tenho lá em casa. 1, 2, 3, né? De vez em quando meu marido me faz assistir. Então, quando nós pensamos em tempo, imagina se tivesse uma máquina igual do ator principal, né? Que cria aquela máquina, aquela loucura, aquele filme, vai para o futuro, vai para o passado. E nós pensamos em presente, passado e futuro. Pensa no teu presente, pensa aí, no teu presente, no hoje. Pensa no teu passado um pouquinho, pensa no teu futuro. A gente consegue ter alguns planos, alguns sonhos, alguns projetos, alguns já realizados, alguns ainda por realizar. O tempo também é muito influenciado por Cristo, amém? Pensa no tempo, logo pensamos antes de Cristo, depois de Cristo, né? Na história, o tempo está fundamentado. Toca só um pouquinho mais baixo, obrigada. Pensa na fundamentação do antes de Cristo no depois de Cristo. Então, a língua grega atual, ela fornece 2 vocábulos diferentes para tempo. Alguns de vocês já estão acostumados. Um é cronos, que está ligado diretamente ao relógio, ao tempo cronológico. E outro é kairos. Quem já ouviu falar nesses dois? Bastante gente. Kairos, o tempo, literalmente, é o momento certo, ou o momento oportuno. Nós chamamos de o tempo de Deus. Amém? Algumas vezes a gente ora e fala, não sei se você já ouviu esse tipo de oração, Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos sair do Cronos, queremos entrar no Kairos. Vocês já viram esse tipo de oração? Né? E eu vou orar isso agora. Senhor, em nome de Jesus, que a gente saia do Cronos, que nós entremos no Kairos, para que tudo aquilo que o Senhor tem que ministrar nessa noite possa entrar dentro desse tempo. Amém? E é literalmente isso, o tempo de Deus, é um tempo que não é medido pelo relógio. Em várias passagens na Bíblia, em várias mesmo, em Salmos 90, a palavra fala assim, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como a madrugada, né? Uma madrugada de 3 horas, e uma vigília de 3 horas, mais precisamente falando, em Salmos 90. E às vezes eu fico pensando assim, imagina Deus, né? 1000 anos para Ele, para a gente 1000 anos é muito tempo, né? 10 anos para a gente é muito tempo. 1 ano para a gente é muito tempo. Se você for pensar bem, se você for uma mãe em gestação, 1 mês para você, 1 mês que teu filho nasce antes, é muito tempo. Ai, se tivesse segurado mais 1 mês, né? Um dia, né? Se você é um corredor como o Beto, alguns milésimos de segundo fazem toda a diferença. Então, o tempo, ele é cronometrado e ele é precioso para cada um de uma forma. E eu queria te convidar nessa noite, a gente vai discorrer acerca de tempo, abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Você vai achar um texto um pouco... Você imaginou que eu ia falar para você abrir Eclesiastes 3, mas eu te enganei. Efésios 5. Versículo 15. Quem achou, dá um glória a Deus. Vou esperar acabar os barulhinhos de Bíblia. Se você não achou, como disse o pastor Felipe, faz uma cara de espiritual e pega uma carona com o seu vizinho aí, vamos
ler. Efésios 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor até aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar este momento do culto no teu altar, esta palavra, a minha vida, cada filho e filha teu que estão aqui nessa noite, esta igreja. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade para nos envolver. Senhor, em nome de Jesus, que haja revelação, que haja unção, mas mais que tudo, que haja cura nessa noite, Pai. Que o Senhor venha nos dar discernimento daquilo que temos feito das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa me usar apesar de mim e que o teu nome seja exaltado, Senhor. Assim eu oro pedindo que o Senhor venha fazer com que esta palavra seja viva na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que o teu nome seja exaltado, engrandecido. Assim eu oro. Desde já te agradeço pela miríades de anjos que o Senhor já deu ordem a seu respeito, a respeito deste lugar, a respeito das nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda andação desnecessária, toda conversa paralela, todo aquilo que vem para atrapalhar o culto, Senhor, para roubar, Senhor, a atenção das pessoas, toda sonolência potencializada, quebrada em nome de Jesus, porque eu profetizo em nome de Jesus que cada um de nós vamos sair daqui diferentes, curados, remidos para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão aí? Amém. Então tá bom. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Versículo 16, acompanha comigo, esse é o texto principal. Se você quiser marcar, pôr um pedacinho de papel aí, a gente vai passear pela Bíblia, mas esse vai ser o nosso texto principal. Remir o tempo, não sei como você entende, o que você acha que é remir o tempo. Remir o tempo não significa diminuir o tempo, não significa aumentar o tempo. Medir o tempo e encaixar toda atividade dentro desse tempo devido é uma arte, sim ou não? Pensa em todas as suas atividades. Pensa no tempo. Conseguir encaixar tudo o que nós temos para fazer dentro do tempo cronológico é uma arte daqueles que têm comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Não é para qualquer um, gente. É só para os fortes. Fala assim, então comigo. Fala, vai igreja e fala, então comigo. Vocês não estão aí ainda. Daqui a pouco vocês respondem. Remir o tempo. Aproveitar bem o tempo, aproveitar ao máximo o tempo. Atualmente, responda no seu coração aí, qual é a tua maior dificuldade em relação ao tempo? Alguém aqui não tem problema nenhum com o tempo e essa palavra não é para você? Levante sua mão. Estamos no lugar certo, todos nós, né? Eu acho que esse é o mal que nos aflige diariamente, né? Eu sou muito afligida por isso. E eu quero te fazer ainda outra pergunta. Qual é a sua tendência? Não fazer o suficiente ou fazer demais? Cada um responde aí também para você, né? Tem aqueles que são devagar, quase parando, então tem aqueles que fazem tudo ao mesmo tempo agora, né? Cada um vai se identificando aí. Então, em nome de Jesus, a gente vai sair daqui diferente, tá? Alguns podem até dizer assim, né? Não sei se você já ouviu essa expressão. Eu já ouvi várias vezes, vários aconselhamentos. Pastora, o tempo está me consumindo. Mas eu já te falar, amados, o tempo não tem poder para consumir ninguém. Amém? Porque o tempo, ele está lá e nós estamos aqui. O tempo não vai mudar, né? O tempo não consome, o tempo não ecoa, o tempo não corre, o tempo é. Responde, fala assim, o tempo é. O tempo é, independente de qualquer coisa, o tempo está lá e ele é aquilo lá. Nada que a gente possa fazer vai mudar essa situação. Quantas doenças hoje, nas nossas vidas, são desencadeadas por causa da falta de tempo, né? Quantas pessoas estressadas por causa da falta de tempo, doenças da alma por causa da falta de tempo, vou falar algumas: pânico, estresse, desesperança, falta de fé, desamor, apatia, toque, depressão, quanta coisa. Então eu queria que você soubesse e guardasse no seu coração nessa noite que o Senhor, Ele é o próprio dono do tempo. Amém? Em Gênesis, você não precisa abrir, logo em Gênesis, no comecinho, Deus nos deu o poder para administrar, para governar, para dominar. Quando ele estava tendo um tete-a-tete ali com Adão, ele falou assim:
Você vai governar sobre a terra, você vai dominar a terra, os animais, os vegetais e sobre o tempo também. Você vai ter domínio, você vai ter governo. Fala comigo, governo. Deus nos chamou, amados, para termos governo, para termos autoridade. E muitas vezes a gente não usa essa autoridade que nos foi dada. E nosso Pai, diga-se de passagem, Deus, Ele é soberano e Ele é o expert na administração do tempo. Primeiro, Ele fez o dia, com todo o mundo, Ele fez toda a criação, em 6 dias, descansou no 7º, tudo bem? É uma pegadinha, né? Se você já fez alguma prova, em quantos dias Deus criou o mundo? Aí todo mundo responde 7, mas é 6, na 7ª Ele descansou, não cai mais nessa, tá? Então, basta lembrar que esse padrão dele de fazer o mundo em 6 dias e descansar em 7, nos dá um plano, nós copiamos isso até hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo, amados, na verdade não era para ser bem domingo, o dia do Senhor, era sábado, eu não vou entrar nesse contexto histórico agora, mas acabamos ficando com o domingo como o dia do Senhor. Domingo é dia de descansar, tudo bem? É o dia do Senhor. Então, quantas vezes, me perdoem os workaholics aí de plantão, mas de segunda, ou melhor, de domingo a domingo, trabalho, meu nome é trabalho, né? Como é seu nome? Trabalho, meu sobrenome, trabalho. Trabalha, a pessoa trabalha. Eu não tenho nada contra trabalhar, o trabalho é digno, a gente vai falar bastante sobre trabalho. Mas, nós precisamos ter uma noção que nós estamos inseridos dentro de um tempo, e se nós só trabalharmos, de repente você vai olhar para trás e vai falar assim, o que eu fiz da minha vida? Porque passa tudo muito rápido. Estava vendo uma pesquisa do IBGE, uma das últimas, acho que é 2011 ou 12, a expectativa de vida de um cidadão brasileiro normal, saudável, é de 74,6, quase 75 anos, né? Então, nós conseguimos entender a nossa brevidade nessa terra. Começa a fazer as contas. Quantos anos você tem? Claro, não é uma... Ai, meu Deus, está acabando, alguns estão pensando, né? Claro, não é uma regra, né? Alguns vão antes, alguns vão depois, né? Meu avô foi com... Sua avó está com quanto? 94, né? Meu avô tinha quantos também, que eu não lembro? Morreu o ano passado. 94 também, né? Não, ele tinha mais. Enfim. Essa média, 74 anos, então começa a fazer as continhas aí. Quanto tempo eu tenho de vida? Aí começa a pensar nos teus planos. Começa a pensar o que você tem de projeto, o que você já fez, o que você não fez. Não quero que você fique desesperado, tudo bem? Ninguém desesperado aqui. Em João 8, olha as continhas, né? O pessoal pegou até a calculadora ali. João 8, versículo 9, diz assim, porque somos de... Jó, tá? Perdão. 8, versículo 9, diz assim, somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. E são mesmo, né? Imagina uma sombra que passa e é muito rápido. Abre sua Bíblia em Salmos 90, vamos ler juntos. Vou abrir também a minha. Salmos 90. Exatamente, esse salmo todo fala muito acerca do tempo. Mas, exatamente no versículo 12, fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os dias. Imagina que nós precisamos aprender a contar. Já pensou se a gente contasse os nossos dias? Mas esse contar os dias está muito ligado a uma reflexão daquilo que a gente está fazendo com o nosso tempo verdadeiramente, porque passa muito rápido, né? Comece a contar o teu dia. Você quer ser sábio? Então quer viver dignamente? Começa a contar os dias, a entender o que você tem feito dos seus dias, porque tem um fim. Amém? Nós fomos criados para a eternidade, porém, por causa do pecado, não somos eternos ainda. Amém? Só na glória. Mas a gente tem dificuldade de ter essa visão de eternidade. Vocês conseguem pensar em você como um ser eterno? Sabemos que temos começo, meio e fim, né?
Por mais que nós não estejamos preparados para a morte, um dia todo mundo vai, né? Ouvi uma frase um pouco fugiu a palavra, um pouco Eduardo Campi, que diz assim: viva todos os dias como se fosse o último, porque um dia você vai acertar, né? E na verdade, nossa, péssima mesmo, que ninguém acho que nem entendeu o que eu falei, né? Viva todos os seus dias como se fosse o último, porque um dia você vai acertar, ele vai ser o último mesmo. E bate palma, senão eu vou ficar sem graça. Você que me ensinou, né? Tá bom. Brincadeiras à parte, mas um dia vai acabar, né? Então a gente precisa levar a sério isso. Viva todos os seus dias como se fosse o último, é muito verdade. A gente precisa aproveitar e fazer tudo o que a gente precisa fazer sem procrastinação, amém? E para isso, nessa noite, eu quero ajudar vocês a viver de uma forma mais digna em relação ao tempo. Quem quer? Ainda bem que alguns querem. Então, a gente vai falar sobre alguns assuntos. Primeiro, repete comigo: planejamento, organização, administração e a principal, equilíbrio. Amém? Para alguns, a frase "não tenho tempo" é bastante comum. Gente, para mim, é muito... Eu estou pregando para mim, tem um espelho aqui na minha frente. Então, na verdade, o tempo está aí, livre, disponível. O que ocorre não é necessariamente a falta de tempo, e sim critérios de prioridade para utilizar o tempo que nós dispomos. Amém? Prioridade. Porque a má administração do nosso tempo só traz desorganização. Não precisa abrir, Eclesiastes 3, versículo 1, fala assim: o tempo é predeterminado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e é tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, eu quero citar alguns princípios aqui para a organização do tempo. Primeiro, uma lista de prioridades. Ela é primordial. Por quê? Porque as nossas ações, elas são reflexo de tudo que nós temos interiorizado dentro de nós. Amém? Vocês estão me entendendo? Tudo que nós fazemos é de algo interior que está dentro de nós, que está vindo à tona. Então, como nós não conseguimos fazer ao mesmo tempo tudo aquilo que nós queremos, nós somos obrigados a fazer escolhas. Amém? Sim? Nós fazemos escolhas a cada momento da nossa vida. Eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso depois. E nosso cérebro, ele utiliza um processo natural de seleção. E do que fazer e do que não fazer, baseado num fator chamado importância. Amém? Ou seja, se eu valorizo, eu faço rápido. Se eu não valorizo, eu não faço tão rápido assim. Então, aquilo que eu valorizo é o que eu faço. Então, nós somos guiados por aquilo que nós achamos que é importante. Amém? Na verdade, o que nos guia é nossa consciência e nosso cérebro. Então, ele já faz a seleção natural aqui. Você tem várias coisas para fazer. Então, você escolhe. Não, eu vou fazer isso. A nossa questão de discernimento das nossas prioridades, daquilo que é importante para nós, que vai conduzir o caminho por onde nós vamos. Então, os valores que orientam as nossas ações hoje foram muito invertidos. Hoje nós vivemos num mundo egoísta, egocêntrico, um mundo que é cada um por si, nem Deus por todos mais a pessoa usa, né? Cada um por si, cada um por si. É uma selva de pedra. Então, é um mundo consumista, é uma sociedade altamente desumana, que ignora pessoas passando fome, que ignora... A gente precisa fazer um apelo todo culto, desesperadamente um clamor para que uma igreja onde homens e mulheres que têm valores e princípios se movam para ajudar pessoas que estão passando fome. Entrou alimento hoje, Gê? Nenhum. Então, nenhum. A Sofia trouxe um pacote de macarrão que eu vi. Pelo menos um, então. Entendeu? Porque isso não é importante para a gente. Porque, na verdade, nós somos egoístas. Eu estou nem aí com o pobre. Na verdade, a gente acha cool. A gente acha legal falar que se importa. Mas dentro do nosso cérebro isso não é verdade. Quantos me entendem? Fala amém. Amém? Então, isso é verdade. Na verdade, a Sofia que lembrou, hein? Não fui eu. Também estou inclusa, tá? Também estou como vocês aí. Ela que lembrou. Então, no texto principal, lá em Efésios, se você quiser deixar aberto lá de novo, Efésios 5, o Senhor, ele conduziu Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Efésios, de uma forma que eu creio muito que ele nos deu uma ordem de prioridades para a nossa vida. Por isso eu quero te ajudar nessa noite a ver o que é prioridade para Deus. Porque não necessariamente aquilo que é prioridade para você está correto, amém?
Muitas vezes nós perdemos, nós sabemos o que fazer. Todos nós sabemos que a assistência social acompanha famílias, que existem crianças que precisam de fralda, existem velhinhas lá no asilo que não tem fralda, que faz xixi na calça. E uma fralda custa quanto? 15, 20 reais. E a gente esquece, porque não é importante para nós. Isso é uma das coisas, né? Mas no texto principal aqui em Efésios, o apóstolo Paulo, ele começou discorrendo aqui, a primeira coisa que ele fala é da nossa vida com Deus. A primeira prioridade que você deve ter na sua vida é buscar intimidade com Deus. Gente, eu quero falar para vocês, é fácil ser um homem e uma mulher de Deus que tem vida de oração, que tem devocional? Não é fácil, não é fácil. Mas é possível. Você precisa escolher achar que Deus é importante na sua vida e você vai achar tempo. Amém? Porque quando eu falo, eu acordo, a minha primícia, eu tenho vivido um tempo de transformação na administração do meu tempo e eu estou feliz. Eu não cheguei onde eu quero chegar, mas eu estou muito feliz. Porque há exatamente menos de 2 ou 3 meses atrás, eu estava enlouquecida com o meu tempo. Eu falei, eu vou surtar, eu vou ter um infarto, não dou conta de tudo. E eu fui orar aos pés do Senhor e Ele me falou assim, claro que dá tempo, você acha que só você não tem tempo? E aí eu orei, e todo mundo tem o dia de 24 horas igual o meu, por que só eu não tenho tempo? Então vai dar um jeito. Eu orei. E eu entendi que quando eu acordo, atrasada ou não, eu acordo e faço a primeira coisa do meu dia uma oração, o meu dia é outro. A minha primícia eu entreguei para Deus. Então eu quero te incentivar, Mateus 6,33, buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, busca teu relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Então, para isso, nós precisamos ser metódicos, tudo bem? Acorda 24 horas, uma oração de 5 minutos, pode ser? Muito tempo? 3 minutos? Deus não é tempo, é qualidade. Amém? Dobra o teu joelho. Ah, mas eu já acordo correndo, despertando. É Deus, é o todo soberano, amém? Faz uma oração, a hora que você acordar. Deus, eu quero te louvar por esse dia. Obrigada porque eu me levantei da cama. A tua primícia, ações de graças a Deus, a primeira oração do dia. No texto principal aqui em Efésios, a primeira coisa é a nossa vida com Deus. Então, se a gente continuar lendo os versículos seguintes, vai lá para o versículo 18 de Efésios 5, ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nesse contexto, ele está discorrendo aqui, ele está ensinando aos Efésios, no momento dificílimo da igreja primitiva, porque eles levantavam adoração a Diana e a outros deuses, era uma das igrejas mais idólatras da igreja primitiva, nesse momento da história, mas não é isso que eu quero falar que num momento difícil, o apóstolo Paulo teve que exortar o povo a buscar Deus, sabe? Quando ele fala, não se preocupe com vinho, não é só a questão de encher a cara. Não é só essa questão. É questão de algo que não é primordial. Mas enchei-vos do Espírito Santo, vírgula. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, vírgula. Mas enchei-vos do Espírito Santo. A prioridade é se encher do Espírito Santo, é buscar o Espírito Santo. Então, se você fizer uma aliança com Deus, isso vai ser uma condição sine qua non. Isso vai acontecer na sua vida. Não tem como não acontecer. Amém? Amém ou não? Vocês estão aí? Enchei-vos do Espírito Santo, continua aí, falando entre vós com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, submetei-vos uns aos outros no temor de Deus. Escala de prioridades. Primeira, Deus. Amém? Talvez você pense assim, poxa, pastor, eu já ouvi isso. A gente ouve, mas será que a gente põe em prática? Primeira coisa, primícia, dá o melhor para Deus. Para isso a gente precisa ser metódico, precisa estabelecer regras e não quebrar essas regras por nada. Tudo bem? Porque o café pode esperar 5 minutos, o telefone pode esperar 5 minutos, tudo pode esperar, menos o nosso relacionamento com Deus. Isso precisa ser prioridade. Faz uma experiência, faz disso um hábito. Organiza a tua vida, fala, tá bom, eu vou tentar. Eu duvido, D-U-V-I-D-O-D-O, que se Deus não mudar a tua vida, eu rasgo minha Bíblia. Só se você se dispor a orar pela manhã, você já vai ver frutos.
Mas não para por aí. Se você é uma mulher, a palavra diz que a mulher sábia levanta antes. Mulher sábia, por quê? Porque a mulher, gente, isso não é um culto de mulheres, mas a mulher é mais esbaforida mesmo, né? É a comida, é a casa, é o cachorro, é a limpeza, é não sei o quê, é o trabalho, né? Levanta mais cedo, amém? A palavra diz, mulher sábia levanta antes. Não deixa seu marido ficar lá cultuando. Levanta você, mulherada, amém? Papel da nossa, mulher sábia, a mulher de Provérbios 31, acorda mais cedo, amém? Eu não fico lá cutucando ele, eu levanto e deixo ele, daqui a pouco ele levanta. Ai, mas e por que eu levantei primeiro? Né? A gente é muito assim, né? E homem, se você é homem, você está aí, você acha que isso é só para mulher, você é sacerdote, sacerdote da casa é você. Então você tem obrigação de buscar Deus e levar a tua esposa para esse caminho. Porque quando você chegar no dia do juízo e for prestar conta para Deus, Ele vai falar assim, cadê tua esposa? E você vai falar, não sei. Você vai ter que falar, ela está aqui comigo, ó, minha varoa valorosa, está do meu lado. Amém ou não? É um papel dos dois. Lembrando também que ele tem que, o marido, o homem, ele tem que buscar para ele, para a mulher e para os filhos também, né? Na minha casa, meu marido estabeleceu um culto doméstico e pode acontecer o que for, a gente tem o nosso cultinho lá. Eu, ele, a Sofia e as bonecas. Mas a gente tem o cultinho, porque isso é um alimento para a minha casa. E quem tomou a iniciativa de fazer isso? Não fui eu. Foi meu esposo. Ele é o sacerdote, ele precisa fazer isso. Então, marido, para de reclamar com a mulher e toma a frente e traz a provisão espiritual para o teu lar, amém? Isso é obrigação tua. Devemos dar a Deus o melhor do nosso tempo. É preciso ter postura, é preciso ter critério, senso de importância e ser metódico, como eu falei. Próximo, em seguida, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar da relação marido e mulher. Se você é casado, olha para o seu esposo e fala assim, xiii. Versículo 22, Efésios 5, 22, diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também assim mulheres estejam em tudo, sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a como lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Viu o moço da academia, que se ama o corpo e não cuida da mulher? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Até aí. Não vou mais. Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma carne só. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, honre o marido. Segundo, família, esposo em primeiro lugar. Se você é solteira, é o seu tempo de reverenciar a Deus. Se você é uma mulher casada, seu esposo tem que ser após Deus, amém? Depois de Deus, a prioridade na sua vida é o seu esposo. Família é pai, mãe e filho. Sogra, sogro, tio, primo, é parente. Pastora, minha sogra convidei para vir no culto hoje, dá uma, né? É parente, a palavra diz assim, sai os dois. Cadê? (31) Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Quando você casar, corta o cordão umbilical, amém? Porque tem casamento que não dá certo, porque é um tal de sogro e sogra se intrometendo na vida do casal, não dá certo. Corta o cordão umbilical, une-se-á e os dois serão uma só carne, né? Pastora, mas e minha mãe, eu ignoro e jogo ela no mato? Não, você honra, porque a palavra de Deus diz que você quer viver, a gente está falando de tempo, você quer viver mais tempo nessa terra? Honre o seu pai e sua mãe. Amém? Honre o seu pai. Promessa de Deus. Então,
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estou falando que você tem que cortar o cordão umbilical. Hoje eu dei um exemplo meu aqui na aula, acho que eu não vou repetir, porque é muita exposição, né? Mas... Vou contar, vai, misericórdia, que a gente não faz pela obra do Senhor. Quando eu casei, eu vou contar rápido, porque estou nem num terço ainda da palavra, tá? Por isso que a gente entrou no Kairos e saiu do Cronos. Se você tem relógio, põe debaixo do banco. Quando eu casei, eu sempre fui a que resolvia tudo na minha casa. Somos em 4 mulheres, eu, minha mãe e mais 2 irmãs. E eu que falei, quando eu casar, minha casa vai acabar, porque quem que vai fazer isso? Quem me achava, né? Orgulhosa no último. E aí casei. E aí teve uma briga lá. Minha mãe e minhas irmãs brigaram e toca o telefone da minha casa. Daí minha mãe, porque eu vou embora de casa. Outra, não, porque eu não quero saber. E a mãe não sei o quê. E as 3 lá. Eu falei assim, amor, eu vou lá. Ele, não. Eu falei assim, é minha família, eu vou lá. Ele, imagina que você vai lá. Deixa elas, a gente casou, sua família sou eu. Deixa que elas vão se resolver lá. Eu olhei para a cara dele, fiquei com uma raiva. Falei, não, eu vou. Como assim? Submissa, né? Não, você não vai. E aí eu quis chamar a atenção e ele foi para a sala assistir o jogo e eu comecei a chorar. E ele trancou a porta e me deixou lá chorando. E aí, daqui a pouco, ele abriu a porta e falou assim, chora mais baixo que eu estou vendo o jogo. Eu falei assim, não. Como assim? E eu chorava. Eu falava assim, isso não é certo, é a minha família. Ele falou assim, Juliana, você não vai e acabou. E eu falava assim, como assim? Se fosse sua, se fosse sua mãe, enfim, não fui, gente. Chorei, fiquei com o olho inchado. Eu falei, nem quero ir no culto, que eu vou falar o quê com esse olho inchado? Ele, a gente vai na igreja. E todo mundo pergunta, né? O que você está com esse olho inchado? Eu, tá tudo bem, né? Não falava nada para ninguém. Mas, enfim, foi uma bênção isso na minha vida, porque ele teve uma postura de sacerdote, amém? Porque se ele deixasse eu ir lá, talvez até hoje eu estava resolvendo os problemas da minha família e eles não tivessem crescido, amadurecido. Corta o cordão umbilical. Quando você sair da sua casa, você tem que cortar o cordão umbilical. É você e sua mulher, amém? Tem que resolver lá, entre 4 paredes. E os filhos, ainda vem os filhos depois, né? Então, as sogras de plantão que estiverem aí, não estou falando que, né, a minha sogra era como minha mãe. Eu amava como mãe mesmo, como minha mãe. Meu sogrinho está aqui também, né, sogrinho? Mas não é isso que eu estou falando para você. Mas a família é marido e esposa, amém? O que eu quero que você entenda é que os pais não têm mais o direito de palpitar lá dentro da sua casa, porque você é um homem ou uma mulher que casou e estabeleceu uma família, amém? Amém? Que isso fique claro para nós. A sua vida vai mudar, amados. Vai mudar se você pegar esse princípio aqui de Paulo. Enfim. E depois, mãe, mulher que tem filho, esquece do marido. Ai, meu bebê. E larga o marido de lado. Escala de prioridades. Primeiro, marido, filho depois. Porque a palavra de Deus diz que filhos são como flechas na mão do arqueiro. E a gente vai lançar as flechas. Quem vai ficar velhinho do seu lado é o marido ou a esposa. Tudo bem? Então, prioridade é primeiro esposo, depois filhos. Quantos me entendem? Glória a Deus. Então tá bom. Mandamento com promessa, honrar pai e mãe, tá bom? Então, se você quer viver muito, honra teu pai, honra tua mãe. Família é projeto de Deus, família é projeto divino, por isso valorize sua família e cuide dela. Amém? Como? Tempo para ter uma reunião junto, tempo para almoçar, não na frente da TV. Aqui na igreja de Ribeirão Preto, ninguém come com TV ligada, todo mundo senta, come junto. Só lá na China, que o povo liga a TV, cada um fica no celular. Gente, refeição é um tempo que você senta menos de 1 metro de distância da pessoa e passa no mínimo meia hora, 40 minutos comendo e conversando. Esse tempo é sagrado. Aí você reclama que não tem tempo, que não conversa, mas fica vendo como que chama? Um programa da Márcia. Márcia, não é só Márcia. Fica vendo aquele programa da Márcia que passa no meio da tarde. Só fofoca, né? Ou outras coisas mais, Big Brother ou outros afins. Hoje não é dia de falar disso. Mas em escala de prioridades, você quer passar tempo com a sua família? Você tem que comer, não tem? Almoço, café e janta. No mínimo, uma refeição. Senta lá, tem esse tempo de qualidade junto. É importante, vai melhorar a tua saúde familiar em relação ao tempo. Porque comer, você tem que comer de qualquer jeito. Então, come todo mundo na mesa, de TV desligada, conversando acerca do dia. Isso vai nutrir a tua família. Amém? Filhos vão embora. Então, fique com
cuidando aí, porque, lembrando, não é que eu falei que o filho vai embora, que você não tem que cuidar do seu filho. Claro, o tempo com o seu filho é precioso, mas você tem que saber a escala de prioridades. Se você fizer um bom trabalho, como mãe, como pai, quando o seu filho casar e for embora, você não vai ficar com a sensação de ninho vazio. Quantos me entendem? Quantas mães aí com sensação de ninho vazio? Porque você fez um bom trabalho quando estava lá. Então, foi embora, agora é outra fase. Tudo bem? A palavra diz assim, outra sequência, Efésios 6, vai lá para Efésios 6. Versículo 5. Trabalho, repete comigo, trabalho. Está falando acerca de servos e patrões. Diz assim, vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o que fizer, seja servo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Trabalho. A palavra diz, todo trabalhador é digno do seu trabalho. Trabalho enobrece a alma, trabalho forma famílias. Alguém viu uma família formada sem trabalho? Aquele papo de amor e um violão e um coqueiro não existe. Isso é conto de fada, né? A gente vive de amor. Aonde? Só se for na Bósnia. Aqui em Ribeirão Preto, sei que não. Se não trabalhar e não trazer o salário para trazer comida, você não vai ter paz. Então, ninguém vive de vento. Por isso fala, trabalho. Prioridade. Amém, queridos? Então, 2 Tessalonicenses, você não precisa abrir. Capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo exortou assim, porque ainda estando convosco, vos ordenais isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida dos outros. E quem não trabalha se intromete na vida dos outros mesmo, porque tem muito tempo sobrando. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam do seu próprio pão. 1 Timóteo 5,8 fala assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é o pior do que o descrente. Deve ficar claro que trabalho não é opção. Amém? É direção. Deus não deixou nenhuma opção, vou trabalhar ou não. Tudo bem, talvez você fale assim, mas eu não preciso, sou abastado financeiramente. Mas vai trabalhar na obra de Deus, vem aqui na ONG, né, Gê? Tem família para visitar que a gente não dá conta, né? Tem muito trabalho para fazer. Trabalho não falta. Se estiver aí desocupado, vem procurar a gente que a gente dá um trabalho por mês, pelo menos. Vem ajudar a terminar a obra. Tem trabalho, amém? Deve ficar claro que trabalho não é uma opção. Deus manda a gente trabalhar. E ainda trabalhar duro para ajudar outras pessoas, como a gente acabou de ler aqui. Efésios 4, 28 fala assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Cuidado com o roubo no tempo, se você trabalha. Quantos aqui trabalham? Glória a Deus. Cuidado com o roubo no tempo. A gente fala que não tem tempo, chega no trabalho. Primeira coisa, entra nas redes sociais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, se você faz isso, você é um ladrão do tempo que o seu patrão te paga para trabalhar e você está na rede social. Amém, amados? Tempo de trabalhar não é tempo de entrar em rede social, a não ser que você trabalhe com isso e o teu chefe te autorize. Amém? Porque eu trabalho com a rede social. Então, existem pessoas que são loucas, né? Que ficam lá 25 horas naquele negócio lá. Existem até tratamento hoje para viciados em Facebook, eu vou pregar sobre isso. Isso libera um hormônio em nós, não vou nem entrar nisso, eu vou falar outro dia sobre isso. É uma coisa de louco o que as redes sociais estão fazendo com pessoas. É verdade isso que eu estou te falando. Só que você trabalha, normalmente, você trabalha quanto tempo? 8 horas, amém? Vocês estão comigo? Nesse padrão Brasil é 8 horas, ok? Normalmente a gente trabalha 8 horas. Então, função paralela rouba tempo. Então, hora de trabalhar, tá bom? Se você trabalhar durante 8 horas, afinco. Gente,
Eu vou te falar. Quando estava convertida ainda num trabalho secular, meu chefe falava assim, você é a única que cumpre o prazo. Aí eu falava, seu Luiz, o nome dele, falava, seu Luiz, eu não roubo o senhor não. Hora de trabalho, hora de trabalho. E ele ficava estupefato, porque se eu trabalhar 8 horas, dá tempo e sobra para você fazer muita coisa. Só que ninguém trabalha 8 horas. Você ganha para trabalhar 8 horas, mas você não trabalha 8 horas. Se trabalhar 5, olhe lá. Patrões aí de plantão, estão comigo? Olhe lá. Olhe lá. Se a gente trabalhar e não roubar o tempo do patrão e tiver caráter, porque você ganha para trabalhar, você tem que trabalhar, vai sobrar quantas horas? 16. Amém? Você trabalha 8 horas, 24 horas tem o dia, sobra 16 horas. Se você dorme 8 horas, poucos, quem dorme 8 horas aqui por noite? Acho que poucos. Mas, você está grávida, dá para passar, né? Tudo bem. Eu não durmo 8 horas há anos já. Sobra quantas horas? 8. 8 horas é muito tempo para você. 8 horas fora dormir e trabalhar. Você guarda, eu vou ser bem humilde, você guarda 1 hora para Deus, ninguém guarda, gente, ninguém guarda. Mas vamos supor que você tem um devocional de 20 minutos para Deus, que é a tua prioridade. Sobra quanto tempo? 7 horas e 40 minutos. Dá para fazer muita coisa. Por que a gente não dá conta de fazer tudo o que a gente tem que fazer? Porque somos mal administradores. Essa é a resposta, não há outra resposta. Porque dá para fazer muita coisa, dá para ir na academia, ninguém fica... Vamos pôr 1 hora de academia para os marombeiros aí de plantão, 2 horas de academia, ainda sobra tempo. A gente não sabe administrar aquilo que Deus deu para a gente. 24 horas é muito tempo. Pedir perdão para Ele por pedir mais tempo. Outro vilão do tempo, do roubo do tempo, é a preguiça. Repete comigo, preguiça. Provérbios 21, versículo 25, fala assim, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. O preguiçoso inventa desculpas para evitar o trabalho. Provérbios 22, versículo 13, fala assim, diz o preguiçoso, um leão está lá fora e eu vou ser morto no meio da rua. É papo de preguiçoso, né? Inventa umas lorotas. Da onde que ele tirou que tem um leão lá fora e ele ia ser morto no meio da rua? Preguiça! Provérbios 6, versículo 10 fala assim, está sempre precisando de descanso, de relaxamento e de folga. Você conhece alguém? Você fala assim, oi, tudo bem? Ai, tão cansado. Eu falei, gente, aqui tem vários, hein? Vários. E aí, tudo bem? Ai, tô só o pó. Meu Deus do céu. Tá aguentando. Por que administra mal o tempo? A gente ri, mas é pra gente, amém? É sério, o negócio é sério. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, esse é o preguiçoso. Provérbios ainda fala, vai ter com a formiga preguiçoso, que trabalha o tempo todo. Provérbios 26, 13 fala assim, o trabalho necessário para levar a mão do prato à boca e para alimentar deixa completamente exausto. E então ele vai precisar descansar de novo. Mas tem gente assim. Gente, isso é Bíblia, não é piada. Agora é Bíblia, tá? Que eu estou lendo, é verdade. Estou rindo, mas é Bíblia. Voltando aqui para Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala do nosso ministério, falei de trabalho, amém? Ninguém vai mais roubar o tempo do trabalho. Todo mundo entendeu que trabalho é importante, amém? Vocês vão sair daqui mudados. Depois eu vou receber ligação do chefe de vocês. Pastora, foi uma bênção aquela pregação lá. Todo mundo está trabalhando direitinho. Em nome de Jesus. Deveria ser assim, sem exortação, né? Amém? Voltando aqui para Efésios, o apóstolo Paulo volta a falar do ministério, do nosso ministério mesmo de servir, de guerra espiritual, do nosso serviço aos santos, da nossa vida de oração. Efésios 6, de 10 a 20, não precisa ler, tá? Mas eu quero que você saiba que está aí. Onde ele manda a gente trabalhar, onde ele manda a gente trabalhar na obra, servir a Deus e entender que nós vivemos no mundo espiritual e o nosso inimigo é espiritual e não carnal, amém?
Sirva a Deus, essa é a próxima prioridade. Trabalhe, não só remuneradamente, mas trabalhe na obra de Deus. Existem dezenas e centenas de pessoas clamando com expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Envolvidos nos seus próprios conceitos, nos seus próprios egoísmos, né? Em volta um egocentrismo, em volta do nosso próprio umbigo. Há tanto para fazer, amados. Abra sua Bíblia em Mateus 9. Há tanto trabalho para fazer. Jesus, nos seus 33 anos de ministério, de vida aqui nessa terra, é o nosso maior exemplo do que ele fazia com o tempo dele. Mateus 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus, eu estou falando de tempo, mas minha unha, quem está aí vendo, nossa, não tive tempo, olha aqui, como que prega tempo, essa semana eu faço, viu, em nome de Jesus. Mas é prioridade, então como eu não estou ligando muito, então tá bom. E percorria Jesus a todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas, porque elas estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Não sei você, mas eu tenho vontade de chorar quando eu leio esse texto. A gente pensa muito em evangelismo, mas aqui Jesus, ele percorria cidades, aldeias, ensinando, dando aula, pregando, curando, no meio do povo, no meio da multidão. E quando ele via as multidões, ele tinha compaixão, ele se compadecia delas. Será que a gente tem sofrido por falta de compaixão? Será que nós estamos frios demais? Egoístas demais? Não nos compadecemos mais das pessoas? As pessoas estavam cansadas e desgarradas, e a gente olha aí para fora. E quando eu saio à noite e preciso passar por algum lugar de movimento, eu olho ali no Boulevard principalmente, me dá uma dor no coração, falo quanta tristeza nessas pessoas, nessas filas desses bares. Rogai ao Senhor da seara que mande os ceifeiros. Esse texto, ele está totalmente ligado ao tempo de Jesus, que se moveu de compaixão, mas sozinho ele percorreu, e depois ele levantou os 12, mas ele percorreu, ele curou, ele ensinou, ele não desistiu. No versículo 38 ele fala: rogai ao Senhor que mande ceifeiro. Vamos orar, amados? Eu preciso de unir a fé de vocês à minha. Vamos orar, porque eu tenho algo que queima no meu coração, e algo, talvez quantas vezes a gente canta, vamos mudar o mundo, e nós nos sentimos pequenos, talvez. Começa mudando tua casa. Mas eu quero mais que a minha casa, eu não quero mudar a minha casa apenas e a minha família. Eu, em nome de Jesus, não sozinha, mas como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos fazer um trabalho em Ribeirão Preto. E eu tenho certeza, como o céu que está sobre a minha cabeça, que nós vamos levar Jesus para essas pessoas. Mas eu e o pastor sozinho a gente não consegue. Onde estão os ceifeiros? Rogai ao Senhor da seara que mande os ceifeiros. Onde estão os ceifeiros? Onde estão esses que têm compaixão, esses que se importam, esses que podem investir o seu tempo, não em torno de si mesmo, de juntar riqueza nessa terra, onde a ferrugem vai comer, onde vai ficar tudo aqui, no caixão não vai nada. Nada, a gente não leva nada no caixão. Nada. Onde estão os trabalhadores? Pai, em nome de Jesus, nós queremos unir a nossa fé para clamar por ceifeiros, por trabalhadores. Queremos apresentar a cidade de Ribeirão Preto, que é a cidade onde vivemos, no teu altar. Senhor, onde estão os trabalhadores? Onde estão os ceifeiros? Nos dá discernimento para administrar o tempo, para que a gente possa sair, apregoar o teu evangelho. Há tempo e é fora de tempo, diz a tua palavra. Há tempo e é fora de tempo. Pregar o evangelho para que haja cura, libertação, conversão, restauração de famílias, e o teu nome seja exaltado, porque a nossa motivação é levar do teu amor, levar vida onde existe morte. Em nome de Jesus. Se você concorda comigo, dá uma salva de palmas.
a Jesus. Glória a Deus. Outro ponto, o tempo consigo mesmo. Seu bem-estar, a gente precisa estar bem para trabalhar e para fazer tudo isso. Só de ouvir já vai cansando, né? Ai, tanta coisa, meu Deus, será que eu vou dar conta? Se você estiver bem consigo mesmo, você dá conta. Por isso, amados, tempo para si mesmo, seu bem-estar, relacionamentos, amizades, ninguém vive sozinho, nós precisamos de amigos. Se você está aqui e não tem amigo, existe algo errado na tua vida, a gente vai orar. A gente precisa de ter amizade. A palavra diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos, a gente precisa se relacionar com pessoas. Esportes, alimentação, saúde, viagem, férias, amém, amado? Descanso. Mas Deus, que horas tudo isso? Pastora, você falou tanta coisa que eu já não dou tempo, agora você ainda me põe mais isso? Repete comigo: administração, planejamento, organização, gerenciamento, gente. Vocês aprendem isso na faculdade. Quantos aqui fizeram administração ou estudaram já acerca disso fora da igreja? Amém? A gente precisa utilizar isso na nossa vida. Gerenciamento. Então, primeiro, você precisa criar um tempo para planejar. Meta número 1. Anota, senta, pega uma folha, né, Elaine? A gente conversou sobre isso, né? Pega uma folha e escreve metas, objetivos, organização. Eu vou fazer isso, isso, isso. E faz uma lista. Seja lá quilométrica ou não essa sua lista, se organiza. Amém? Tempo, papelada no lugar ou fora do lugar, cria uma rotina. Outra regra de gerenciamento fala delegar. Será que tudo que você faz tem que ser feito por você mesmo? Posso te falar? Sabe por que a gente não delega? Porque nós somos orgulhosos. Não, ninguém faz como eu, então eu faço. Imagina que eu vou pedir para fulano fazer isso, eu faço melhor. E aí, será que Deus quer que a gente faça tudo? O conselho de Jetro, um dos mais sábios da Bíblia, viu lá Moisés trabalhando, aconselhando, falou: filho, você vai morrer. Você aconselha o povo de manhã até a noite, está em Êxodo 20. Mas, depois você acha lá, não sou muito boa de endereços, mas está na Bíblia, tá? Eu não tenho problema nenhum de falar isso, viu? O conselho de Jetro falou para Moisés: olha, delega, levanta líderes de 10, líderes de 100, organiza isso aí, senão você vai morrer. Por isso nós somos uma igreja em célula, porque eu e o pastor não temos a pretensão nenhuma de pastorear todos, porque nós temos líderes que são tão capazes quanto nós, e vão te cuidar como nós cuidaríamos, amém? E por isso que nós temos essa visão celular. Esse é o motivo, amém? É o conselho de Jetro. Mas será que não existe orgulho porque a gente não delega para outras pessoas? E imprevistos? Gente, você já viu pessoa que tem pavio curto com imprevisto? A pessoa marca um negócio, acontece um imprevisto, aí a esposa ou o marido, tem casos assim, tem medo de falar que teve que dar carona ou que furou o pneu, porque ele não sabe lidar com imprevistos. Se não for tudo do jeitinho assim, a coisa lá em casa fica feia. Imprevistos acontecem, tudo bem? E vai tomar um tempo a mais, e a gente precisa saber lidar com isso, precisa estar preparado para lidar com o imprevisto, para lidar com pressão nas nossas vidas, tomar decisões e restabelecer e reorganizar o tempo, amém? Vocês estão comigo? O homem faz planos, mas de Deus é a palavra final, amém? Não terminou tudo que tem organizado para hoje? Passa um risco na agenda, passa para o dia seguinte. A palavra de Deus diz: a cada dia basta o seu mal. Não deu para fazer hoje? Ok, passa para o dia seguinte. Né? Que isso não entre uma procrastinação na sua vida. Né? Passa para amanhã e passa um ano empurrando com a barriga. Não é isso que eu estou te falando. Mas não dá para fazer hoje? Passa para amanhã. Depois de amanhã, mas resolve, se organiza, amém, amados? Amém? Amém. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, de Cristo Jesus para convosco. Então, seja lá o que acontecer, seja lá o imprevisto, seja lá o pane que der,
não murmura, dê graças, amém? O Senhor está no controle. Há uma frase que 2 especialistas de administração ouvem com muita frequência. Uma é, queria saber como administrar melhor o meu tempo. E a outra é, queria saber como me administrar melhor. Essa raramente é dita. Normalmente a gente quer administrar o tempo, mas o tempo lembra que a gente falou o tempo nós precisamos mudar, nós precisamos nos adequar. Amém? Para saber remir o nosso tempo, é preciso saber administrar melhor, primeiramente, as nossas vidas. Muitas vezes nós sentimos que o nosso dia não rendeu, mas o dia... meu dia voou hoje, né? Às vezes acontece isso, né? Meu Deus, meu dia voou, não fiz nada. Acho que, quantas vezes a gente fala isso, né? Enquanto os dias dos outros parecem que ter 40 horas, o nosso parece que nunca dá tempo. Na verdade, o que faltou foi administração e planejamento. Amém? Priorizar. Se você sair daqui nessa noite aprendendo que você precisa ter uma escala de prioridades e o apóstolo Paulo deu uma listinha aqui em Efésios 5 para a gente seguir, isso já vai mudar a tua vida. O tempo é o mesmo sempre. Ele não vai mudar. E o bom uso do tempo se refere a um planejamento de uma forma metódica de atividades. Romanos 12, versículo 11, o apóstolo Paulo dá uma sugestão para os atrasados de plantão. Não sejais vagarosos no cuidado. Aqui ele está falando que a pontualidade faz parte do caráter cristão. Amados, eu vejo o culto cheio agora. Quando a gente começou a ler o Salmo, não tinha 1/3 do que tem aqui agora. Onde vocês estavam? Sabe por quê? Porque não é prioridade chegar no horário. Porque se fosse, chegava. Não é prioridade. No cinema é. Ai, pastora, de novo, toda vez que você fala isso, meu marido fala, muda os argumentos, Juliana, que você é chata. Fala assim, mas tem que falar, não muda. Tem que falar 30 mil vezes, um dia vai mudar. Coisas de Deus, né? Romanos 6,33 fala, buscar o reino de Deus e as coisas, suas coisas. O que você tem como coisas de Deus? Isso tem vários aspectos, chegar no horário no culto, e não tenho tempo para ir no Nova Criatura, porque eu estou cansado. Não tenho tempo para ir orar na minha casa. Tudo bem, gente, não é obrigado, tá? É aberto, de verdade, é aberto. Cada um vem de acordo com a sua fome. E eu estou super feliz com o que estão vindo. Estou feliz, as almas têm fluído, está uma bênção, viu? Note que está tudo ligado à administração do tempo. Amém? Então, nós começamos o culto lendo Efésios, né? Vou ler de novo. Vê depois com diligência como andeis, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mas para acabar o culto, eu quero ler uma passagem em Joel, se você puder abrir. Joel 2,25, é uma promessa do Senhor para o povo dele. Isso é uma promessa, o povo de Deus estava vivendo longe da vontade dele, e por essa razão, os anos estavam sendo consumidos. Os anos haviam sido perdidos. Quantas passagens no Velho Testamento nós vemos, quando Deus não contava o tempo, pessoas más administravam de uma maneira incorreta, o tempo voava e daqui a pouco estava tudo pior do que estava. Era um rei pior do que o outro. Joel 2, versículo 25, era uma promessa de remissão de tempo. Quantos acharam? Amém? Diz assim a palavra: e vos restituirei os anos que foram comidos pela locusta voadora, talvez na sua versão como pelo gafanhoto, a devoradora, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Restituirei os anos que foram comidos pelo gafanhoto. Talvez você faça uma retrospectiva da sua vida e olhe para trás e fale assim, eu sinto como se um gafanhoto tivesse comido a minha vida, porque na verdade eu já tenho tantos anos e eu não consegui executar tantas coisas que eu tenho ainda projeto. Eu me sinto como se tivesse sido devorado pelo gafanhoto os meus anos. Mas agora o Senhor está prometendo que Ele, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, aquele que a gente cantou e adorou aqui no começo do culto, Ele restituirá os anos que foram consumidos.
O Senhor vai restituir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes você olha para trás e se sente frustrado, acabado, triste. Não valeu a pena isso ou aquilo, essa ou aquela decisão. Mas o Senhor vai restituir os anos que foram roubados pelo gafanhoto. Amém? Toma posse dessa promessa, essa é uma palavra profética que sai desse altar para a tua vida nessa noite. Se você se sente roubado, se você se sente lesado no seu tempo, o Senhor nessa noite te dá dom da administração do seu tempo, o dom para você priorizar. O teu cérebro vai colocar aquilo que é importante como realmente sendo importante. Você vai priorizar e vai viver um tempo novo. E os anos roubados serão remidos. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor promete que vai remir esses anos. Talvez muitos de nós perdemos muito tempo, de verdade. Não é apenas uma sensação, é um fato, é verdade. Eu realmente perdi. Talvez usei droga demais, talvez perdi faculdade, perdi tanta coisa, perdi uma namorada que era o relacionamento perfeito, talvez perdi o marido que era aquilo que Deus tinha para mim, talvez perdi o emprego, sei lá quantas coisas a gente pode se sentir, perdi o meu relacionamento com Deus, perdi tempo batendo cabeça no mundo, podia estar na igreja e buscando Deus e tendo minha autoridade restaurada, podia ser um diácono, podia ser um servo na casa de Deus. Talvez você se sinta roubado, mas haverá restituição nessa noite, amém? Restituição do tempo. Não importa quantos anos foram perdidos, há esperança, amém? Há esperança para o ferido, há esperança. Aqui em Joel, ele está dizendo que os anos do povo foi consumido pelo gafanhoto. Essa foi uma disciplina de Deus, porque o povo não deu valor para o tempo. O tempo é algo precioso, o tempo de ontem passou. O que tinha que ter vivido ontem, viveu. Não dá para chorar sobre o leite derramado, amém? Quem vive de passado é museu. Para de ficar chorando. Ai, porque ontem. Porque quando eu me converti, porque quando eu tinha tal emprego. Gente, o que tem de gente falando do passado? Arranca o retrovisor, olha para frente. Né? Ai, porque quando eu tinha isso, porque quando eu era. Ou você é hoje, amém? O ontem já passou. A gente pode mudar o presente e o futuro, o passado não dá. Amém? Então vamos trabalhar para que a gente viva um tempo novo, para que haja restituição. Essa disciplina de Deus de mandar um gafanhoto foi uma disciplina, porque o povo não deu valor por tempo. Eu quero que você saia daqui entendendo que o tempo é algo precioso, é caro. É caro. Em Deuteronômio, o Senhor diz que quando o povo não estivesse vivendo de acordo com a vontade de Deus, deixava Deus de lado, Deus ia permitir que o gafanhoto consumisse todo o trabalho. Nessa noite você está sendo chamado para voltar para o Senhor. Amém? Não sei onde você está, onde você se perdeu, onde você parou, mas é noite de voltar para o Senhor. Amém? Talvez houve um esfriamento no seu coração, talvez houve uma desobediência. Eu quero que você feche seus olhos. Quero que você identifique o gafanhoto na sua vida. Qual foi o gafanhoto? O que ele comeu? O que foi roubado? O gafanhoto pode consumir os nossos anos diante de Deus. Ele pode devorar todo o fruto do nosso trabalho. Mas como o apóstolo Paulo disse no final da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amados, de verdade, nessa vida, nessa luta, não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Amém? A gente pode começar muito bem e de repente entra um gafanhoto, entra um esfriamento, entra um roubo na tua intimidade com Deus, entra um roubo na tua vida profissional, entra um roubo na tua vida emocional, entra um roubo na tua família, você resolve que vai separar, não gosto mais, não amo mais. Qual é o gafanhoto que você está identificando aí na tua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar de João Batista? João Batista era um profeta. E ele comia gafanhoto. Ele comia gafanhoto. Você é um profeta. Sabe esse gafanhoto que está roubando o teu tempo? Você vai comer ele essa noite. Porque profeta come gafanhoto. Amém? Você é profeta de Deus. Você é profeta de Deus. Você é profeta, missionário, pregador.
Você vai comer o gafanhoto. E aquilo que estava roubando o teu tempo, e aquilo que estava te aprisionando, vai virar alimento para você. Vai virar força, vai virar nutrição, vai te fortalecer. Porque a gente aprende com os nossos erros. Nessa noite o Senhor está trazendo muitas coisas à sua memória. Quantos gafanhotos você permitiu que roubasse o seu tempo? Quantas atitudes impensadas? Quanta falta de postura? É esse gafanhoto aí que você vai comer nessa noite. Você vai sair até gordinho daqui, de tanto gafanhoto que você vai comer. Mas a sua vida vai ser transformada. João Batista, ele não estava se importando com o tempo de quem falasse dele ou o que ele fazia. Ele pregava a palavra de Deus, ele preparou o terreno para a vinda de Cristo. Não existia gafanhoto nenhum que pudesse chegar perto dele, porque se chegasse ele comia. Em nome de Jesus, tudo aquilo que chegar perto de você para te roubar, você vai ter discernimento, maturidade, autoridade, e você vai comer. E isso vai te fortalecer em nome de Jesus.